Homens e mulheres que estão em prisões, em presídios, que estão infelizes, que estão com a vida sem direção. Por que eu estou falando isso? É para você ver, querido, como Deus ama você, como você é importante para o Senhor. Deus te fez um adorador, uma adoradora do nome dele. Aleluia. Glória a Jesus. Quem somos nós para merecer tamanha bênção? Adoradores do Rei do Universo. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido. Evangelho de Mateus. Glória a Jesus. Então vamos lá, Evangelho de Mateus, glória a Jesus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 10, amém? Vamos ler Mateus, capítulo 3. Do verso 1 ao verso 10. Falar um pouco sobre esse homem de Deus, irmãos. Aleluia. Todos acharam? Amém. Amém? Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. A Bíblia diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outra tradução diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3. Este João é aquele a quem o profeta Isaías falou ao dizer: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na sua cintura. E esse João se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região circunvizinhança ao Jordão. 6. E confessavam os vossos pecados. E confessavam o que, irmãos? Os vossos pecados. De novo, confessava Os vossos pecados. e eram batizados por ele, João, no rio Jordão. E vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, João dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzis frutos que mostrem em vocês arrependimento. E não penseis que basta dizer que temos como pai Abraão. Porque eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Glória a Jesus. O machado já está posto, a raiz das aves, e toda árvore que não produz bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Somente até aqui. Deixe sua Bíblia. Quero fazer uma oração por tudo que nós vamos falar nessa noite, irmão. Feche seus olhos. Te convido a fazer essa oração. Deus poderoso, Deus bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, do culto, um momento tão especial, um momento que a tua igreja para se alimentar da sua palavra, Senhor.
É o momento do teu Espírito, Senhor. Ele passeia no nosso meio. E olha que estou, meu Deus, diante do teu altar mais uma vez. Um pedido do Senhor eu tenho que fazer, meu Pai. Tenha misericórdia de mim. Cubra-me com a tua sabedoria nessa noite, Senhor. Me leva ao entendimento divino do que está escrito. Deus, que eu possa ensinar e aprender com a tua palavra, Senhor. Não nos deixe sair desse lugar, Deus, sem nos alimentar dessa palavra gloriosa. Deus Todo-Poderoso, Tu és tudo na nossa vida, Senhor. Ah, como eu sei, meu Deus, da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Senhor, humanamente falando, não posso nada, Senhor. O milagre não posso fazer. Não posso transformar corações. Só posso estar aqui, Senhor. Me usa como teu instrumento da tua palavra, da tua paz. Me usa, Senhor, nessa noite. Fala primeiro ao meu coração, depois ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Talvez falar sobre João Batista seja algo que parece ser fácil. Falar sobre João Batista parece ser algo costumeiro das igrejas. Falar sobre João Batista, irmãos, é falar também sobre o início de todas as coisas. Das todas as coisas que eu falo, da graça, no tempo da graça. Eu não posso aqui falar sobre João Batista sem antes colocar algumas situações para você, igreja, entender o que vai ser falado aqui, irmãos. Eu preciso, querido, te levar junto comigo a uma narrativa gloriosa. E o convite nessa noite, vem comigo. Entramos nessa história bíblica e nós vamos chegar a lugares maravilhosos da palavra de Deus. Irmãos, todos nós aqui sabemos, e não é segredo para ninguém mais, que a Bíblia, ela se divide em duas partes, correto? É o Velho Testamento e o Novo Testamento. Essa é a divisão da Bíblia. O Velho Testamento foi o primeiro escrito. O Velho Testamento, ele traz a lei mosaica. É no Velho Testamento também, querido, que o homem, ou a raça humana, conhece o pecado, irmãos. O fato é que o primeiro ato do pecado aconteceu no Jardim do Éden. Mas o tempo passa e o homem fica esquecido do pecado. Porque ainda não há uma lei chamada lei mosaica, ou a lei de Moisés. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, Deus estabeleceu a lei mosaica. E para que era a lei, pastor? Eu estou falando do Velho Testamento, irmão. A lei, querido, ela foi estabelecida para mostrar ao pecador o seu pecado. E para condenar ele. E mais nada. Então, para você entender aqui, irmãos, há uma lei que mostra para o homem que se ele adulterar é pecado e ele vai morrer. Antes da lei, o homem não conhecia isso ainda. E Paulo vai dizendo, a lei nos mostra o pecado e nos condena. Paulo vai muito mais além e chama a lei ministério da morte. Porque na lei, querido, o homem não tinha chance nenhuma. Na lei, o
viver no pecado, ser apontado pela lei do pecado, morrer e ir para o inferno. Irmão, isso aqui é o Velho Testamento. E a Bíblia diz que em nenhum momento Deus ele se conformou com o estado pecaminoso do homem, que foi feito à imagem e semelhança dele, de Deus. Apesar do homem viver no pecado, distante de Deus, Deus se movimentava com promessa para resgatar o antigo amigo dele chamado homem. Glória a Jesus. O fato, irmãos, é que isso levou muito tempo. Há o Velho Testamento e o Novo. Entre esse espaço do Velho e do Novo, há um período de tempo chamado tempo intertestamentário. O que é isso, pastor? Faz-se o Velho Testamento, encerra e vem o Novo, certo? Não é isso que nós aprendemos? No entanto, para começar uma nova história, uma nova aliança, levaram-se 400 anos entre o Novo, entre o Velho e o Novo Testamento. Estão entendendo isso aqui, sim ou não? Então, irmãos, levaram-se 400 anos. É 400 anos do chamado silêncio de Deus. Como assim, pastor? Deus, querido, ficou 400 anos sem se comunicar com o planeta Terra. A vida continuava aqui embaixo. Tinha os profetas que falavam mentira, que Deus tinha falado, mas Deus não estava falando. Deus estava em silêncio. Tinha os grupos de pessoas que se movimentavam, cantavam, mas não choravam, não mudavam. Afinal, Deus não estava presente. Deus estava em silêncio. E nisso passaram-se 400 anos. Deus sem se comunicar com o planeta Terra. Não havia cura. Não havia conversão. Com isso, o mal foi se multiplicando a cada dia mais. Afinal, irmãos, para frear o mal, só tem um. É o Espírito de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Um homem violento espanca a sua mulher. E logo depois vem para ele o arrependimento. Como poderia ter feito isso? Esse arrependimento, querido, ele provém que Deus não é do mal. O mal incentivou o homem a bater na mulher, mas o arrependimento chega e ele chega à conclusão que ele não deveria ter feito isso. Isso é o arrependimento que não vem do inimigo, mas de Deus. E Deus então estava em silêncio e isso não acontecia. O mundo estava perdido. Afinal, passaram-se 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos e Deus não se pronunciava na terra. Isso, irmãos, causou muitos males na terra. Diante desse espaço de tempo entre um testamento e o outro, fizeram tantas coisas que não cabem nem na nossa mente. Criaram os livros sem ser inspirados, criaram livros apócrifos, históricos, criaram várias coisas, mas que nenhum deles tinha a inspiração divina, o qual tem essa palavra que está sendo pregada nessa noite. Glória a Jesus. O fato é que quando passam 400 anos, o mundo está perdido. O mundo não tem esperança. Sabe o que acontece? Deus, não o homem, Deus, resolve se pronunciar de novo no planeta Terra. Deus toma uma decisão, que é hora dele voltar a se comunicar com o planeta Terra. É aqui que eu quero começar, irmãos, a falar. Porque
que não está mais debaixo da lei mosaica. Agora o Novo Testamento, ele traz uma esperança para o homem. E a esperança tem nome, chama-se Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Jesus não veio dos homens, veio de Deus, querido. Se Deus não se pronunciasse, o homem continuaria perdido como estava. Mas Deus, no seu amor, resolveu por Ele mesmo a descer na terra e mostrar uma nova chance para aqueles que não têm chance. Deus desceu na terra para mostrar uma nova vida para aqueles que não têm esperança de uma nova vida. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E como começou isso, pastor? Foi o que nós lemos. Observe que o texto que nós lemos, ele traz uma mensagem de um pregador chamado João o Batista, ou João Batista, simplesmente falando. João Batista, querido, foi um pregador, um homem de Deus, que foi o primeiro a começar a trazer uma mensagem, não uma mensagem vazia do que falavam naquela época, porque os mensageiros falsos tinham, os falsos pregadores já tinham, mas eram pregações falsas, vazias, não transformava a vida de ninguém. Mas João Batista, o homem que foi cheio do Espírito de Deus, ele trazia uma mensagem, não uma mensagem comum, uma mensagem simples, mas uma mensagem forte, poderosa, a ponto de mudar a vida de um homem, de uma mulher que cresce na sua mensagem. Glória a Jesus. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é um tema que eu escolhi, não sei se escolhi bem, mas eu escolhi para essa mensagem de hoje um tema que diz assim: um mensageiro do verdadeiro Evangelho. João, querido, é o mensageiro do verdadeiro Evangelho. Porque quando eu falo verdadeiro Evangelho, eu estou aqui reafirmando que o Evangelho de Cristo é verdadeiro, mas que tem outros que são falsos. E daqui a pouco, querido, Deus vai nos levar a conhecer algo semelhante a esse. Glória a Jesus. Mas o que eu quero que você entenda, irmão, diante do texto que foi lido, e é isso que importa nessa noite, é nós entendermos muito bem o que foi lido nessa noite. Observe que João, ele tinha um lugar específico para pregar a palavra. Se você ver no texto aí, João não pregava na cidade. João não pregava nos palácios. Não. A Bíblia diz, nós lemos, que João pregava no deserto da Judéia. Era um lugar deserto, querido. João pregava lá a mensagem que era única. João não tinha outros sermões. João não tinha outras mensagens. A mensagem de João, dada por Deus, evidentemente, era uma só. E a mensagem era o seguinte: está aí na Bíblia: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Observe essa palavra que eu estou falando. O primeiro pregador, depois que Deus resolveu se pronunciar na terra, a única mensagem que ele tinha era: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Então, para nós entendermos aqui, irmãos, o reino dos céus, ele está no nosso meio. Ele está no Brasil. Ele está no planeta Terra. O reino dos céus está em todo lugar. Como ver ele? Como desfrutar dele? Há uma condição, querido. E a condição é: se arrependa hoje dos vossos pecados. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Fato é que o reino
reino de Deus, ele começa na vida de cada um, seja homem ou seja mulher, quando eles se arrependem. Porque a condição da mensagem verdadeira do Evangelho é essa. Não tem como eu desfrutar do melhor de Deus na minha vida se não houver em mim um verdadeiro arrependimento, de dentro para fora. Irmãos, eu poderia aqui falar de tantas coisas. Eu poderia dizer que você é vencedor, que você é isso, aquilo. Poderia. Mas eu não posso ir na frente dessa mensagem sem começar ela para onde ela tem que começar. Talvez a mensagem dessa noite não seja para você, não seja para mim. Talvez a mensagem dessa noite seja para alguém que esteja fora aqui da igreja, mas que esteja ouvindo essa palavra. E a condição é, quer o melhor de Deus, querido, querida, se arrependa dos seus pecados. João Batista era firme na mensagem. João Batista não media palavras. Ele pregava para pobre, para macumbeiro, pregava para os reis, mas a pregação só era uma, que é Deus, se arrependa dos seus pecados. Glória a Jesus. Essa era a mensagem. Irmãos, o fato é que quando Deus nos convida para um arrependimento genuíno, é que nós, seres humanos, você e eu, o planeta Terra, os homens da Terra, todos nós somos herdeiros da herança de Adão. Que herança é essa, pastor? Adão, querido, foi o nosso pai na antiguidade. Por Adão e Eva entrou o pecado no mundo. Eu e você somos herdeiros deles. Ou tu acha o quê? Que Adão era alguém diferente de você? Você acha que Adão era um homem extraordinário, diferente de você? Não, querido. Adão era um homem igual a você, igual a mim, igual a todos nós. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, para adorar a Deus, para ser amigo de Deus, para viver com o Senhor que o criou. Como você, como eu. Mas olha que a herança maldita do pecado, irmão, ele entra por Adão e chega até os nossos dias, a nós. Eu quero, diante dessa mensagem, levar você, querido, a um conhecimento que talvez você não tenha, de um Adão que viveu com Deus antes de pecar. Irmãos, Adão, antes de pecar, ele tinha intimidade com Deus. Adão andava com Deus, Márcia. Adão, antes do pecado, ele tinha um encontro com Deus todos os dias. E a Bíblia diz lá em Gênesis que o encontro era uma hora X, na virada do dia. Observe que há uma intimidade, Jean. Deus não fez o homem para viver distante dele. Deus não fez o homem para ser pecador distante da vontade dele. Não. O Deus que criou Adão e que te criou, querido, é o mesmo que está aqui nessa noite. O Deus que nos criou, irmãos, para termos intimidade com Ele, para ser dele e Ele ser nosso. Glória a Deus. Observe, irmã Maria, que Adão, ele tinha um encontro com Deus na virada do dia. Todos os dias, na hora X, Deus estava com o encontro marcado com Adão. Aleluia. Sem atrevimento, irmãos, nessa noite, eu digo algo para você. Deus marcou um encontro contigo aqui também. Aleluia. Há um Deus que marcou e não falha no encontro, o encontro contigo e com Ele nessa noite. Aleluia. Irmãos, e a Bíblia diz, para terminar essa parte, que um belo dia, Deus não falha, foi lá no encontro de Adão.
cadê Adão? Adão não queria mais estar perto de Deus. Adão falhou o encontro que ele tinha todo dia. Mesmo assim, mas Deus, por seu amor, começou a perguntar: Adão, aonde tu estás, Adão? É hora do nosso encontro, Adão. É hora de eu conversar contigo. É hora de eu colocar minhas mãos sobre o teu ombro e nós sorrirmos e conversarmos. É hora da intimidade minha contigo, Adão. Aonde tu estás? Adão não estava mais lá no ponto de encontro. Adão agora estava com medo de Deus. Adão não tinha mais comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado entrou, querido. O pecado entrou de tal maneira que afastou o Adão da presença de Deus. Irmãos, o pecado, quando ele entra na nossa vida e quando ele faz arruaça, a primeira coisa é nos afastar de tudo que fala em Deus, da igreja, da presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus falou: aonde estás, Adão? Adão respondeu: estou aqui, Senhor. Vi que tu chegavas e fugi da tua presença. O pecado estava nele, querido. E é por isso, irmãos, que a mensagem genuína do Evangelho, a mensagem verdadeira do Evangelho, Deus, é: se arrependam do vosso pecado para voltar a ter intimidade com o teu Criador. Para voltar a conversar com Ele. Para voltar a ser abençoado por Ele. Arrependei-vos, João Batista pregava, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, irmão, nós aprendermos. É preciso tanta gente aprender que evangelho de verdade não é amassageador de ego. Evangelho de verdade, querido, não é para encher ego de ninguém. Que é isso, pastor? Explica isso direito. É o que está acontecendo no nosso dia, querido. Há muitas igrejas, há muitos pregadores, há televisão, há internet, que estão pregando o evangelho que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Enquanto o verdadeiro evangelho diz o seguinte: olha, você quer Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Se arrependa e você terá o reino de Deus na sua vida. Um evangelho fraco, mentiroso, é um evangelho que enche o ego das pessoas. Basta dizer aqui alguns exemplos, irmão. Quantas igrejas, querido, abrem suas portas. Tudo bem, não sou nada contra. E a igreja começa a encher de repente. E vai enchendo de gente. O pastor, seja lá quem for, estiver na direção, ele não está nem aí. Ele quer que a igreja fique cheia. E ele vai pregando determinadas mensagens que não condiz com as verdades do Evangelho. Mensagem é essa que diz, por exemplo: você é filho da honra, você vai ser abençoado, você é maior, Deus vai te engrandecer. Mas ele, o pastor, está pregando isso sem antes dizer para a pessoa: tudo isso vai acontecer, mas primeiro você tem que se arrepender do seu pecado para viver uma nova vida com Cristo. Eu posso imaginar aqui, irmãos, quantas pessoas entram pela porta dessas igrejas. Eles entram, escutam essas mensagens que não tem nada a ver com o Evangelho, levanta a mão, aceita Jesus. E ali eles ficam. É mais um na multidão. E vai vindo, vai vindo, vai vindo, e vai crescendo. Mas são apenas um amontoado de gente. Estão longe de ser crentes lavados e remidos no sangue de Jesus. E se você perguntar para qualquer um deles, começar a fazer perguntas bíblicas, você vai ter uma grande surpresa. Por exemplo, se eu perguntar para uma dessas pessoas e dizer para ele assim: o que é que você entende de arrependimento? Não sei. O que é isso? Talvez se você perguntar assim: você gosta daquela igreja? Gosto. Igreja maravilhosa.
longe de ter uma pregação dessa. O pastor tem medo que a igreja fique vazia. Mas o pastor não tem que ter medo. O pastor tem que pregar a verdade. Quem é da verdade continua para ouvir a verdade. Quem não é tem que se arrepender para passar a ser da verdade. Glória a Jesus. Evangelho, querido, não é feito, não foi feito para massagear as egos de ninguém. Evangelho, querido, o primeiro princípio dele é se arrependam. 400 anos Deus não falou. A primeira palavra que Deus fala para nós é: se arrependam, porque o meu reino está chegando. Glória a Jesus. É o que nós lemos, irmãos. É o que nós lemos. Louvado seja o nome do Senhor. Como fazer, pastor? Que nos dias de hoje, o que mais tem é a igreja e mensagem para encher o meu ego. O conselho de Deus nessa noite para você que está ouvindo essa mensagem: não, querido, é preciso você reconhecer o seu estado de pecado, o seu estado que você se encontra para viver o melhor de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Observe que o texto que nós lemos, irmão, é João batizando no Rio Jordão. Ele está no deserto. As pessoas iam ali ouvir essa dura mensagem. Sabe por que isso acontecia, Rose? Porque o mundo estava precisando de Deus. Deus fez silêncio, o povo tinha sede de salvação. O povo queria algo novo da presença do Senhor. Irmãos, o povo não precisa mais ser enganado. O que o povo precisa é da verdade que transforma a vida. O que o povo precisa é de uma verdade, querido, que mude a direção do seu caminhar. Glória a Jesus. E as pessoas iam ali. Muitos fariseus e saduceus, homens religiosos, iam ali também para olhar para João Batista. E sabe o que João falou para ele? Está escrito: vós não pensais que só porque vocês dizem ser filho de Abraão, que vocês têm a vida resolvida diante de Deus. Só porque vocês falam em Deus, só porque vocês pregam Deus, só porque vocês choram na igreja, não pensa vocês que vocês têm a vida resolvida em Deus, não. Porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras, Deus pode ressuscitar filho de Abraão. Observe, irmãos, que não é a minha qualidade de humano, não é o que eu tenho, não é o que eu sou, se eu sou negro, nordestino, se eu sou rico ou pobre, não é. Não é. A verdade aqui é uma só. Eu preciso ter um arrependimento sincero diante de Deus para mudar a minha vida. Se Deus pode ressuscitar um coração de pedra que não quer Jesus, um coração de pedra que não crê em Jesus, se Deus é poderoso para fazer esse coração bater pela obra dele, se Deus é poderoso, querido, para transformar o seu coração que não quer nada com a igreja, ele é poderoso para guiar os seus caminhos, os seus projetos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, irmãos, que tinha muita gente ali na hora do batismo, onde João estava. Muitos tinham ideias errôneas sobre o que é Deus, como servir a Deus. E João, ele vai dizendo: vocês estão enganados. Quem vos ensinou? Vê no texto aí. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Há uma ira de Deus que está vindo, querido. Quem vos ensinou a fugir dessa ira? Glória a Deus. Não digas que só porque tu fala em Deus, tu estarás salvo da ira dele. Não, querido. Então, irmãos, o entendimento nessa noite, diante dessa mensagem, não é só reconhecer a grandeza de Deus. Não é só reconhecer
o que Deus é, o que Ele pode fazer. Não é só reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é só reconhecer. É preciso também viver isso na vida. É preciso ser levado a um arrependimento. Afinal, você e eu somos herdeiros de Adão. Nós somos fugitivos de Deus, querido. Glória a Jesus. Diante dessa atitude, posso aqui colocar algumas situações no texto. Primeiro, querido, louvado seja o nome do Senhor. É preciso. Eu tenho aqui um crente, eu tenho uma crente. Eu tenho um homem, uma mulher que reconhece Deus. Se o Rabinho sair ali na rua, parar alguém e ficar, você conhece Deus? O cara vai falar para ele, pô, eu conheço, cara. Vem cá, tu é de Deus? Sou. Mas tu tem outra mulherzinha? Não tem nada a ver. E são essas histórias que vão aparecer, irmão. Aqui não é só você reconhecer que Ele é Deus. Não é reconhecer o poder que Ele tem sobre a natureza. Não, querido. É preciso também reconhecer, aleluia, que precisa de perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, Márcia, eu reconhecer que o pastor prega bem. Não adianta eu reconhecer que a igreja está cheia. Não adianta eu chorar momentoriamente. É preciso eu e você reconhecer que precisa do perdão de Deus na nossa vida. Eu preciso reconhecer isso. Como acontece isso, querido? Primeira coisa, a primeira atitude que um ser humano precisa para encontrar o perdão de Deus é olhar para dentro dele mesmo. É entender que mesmo ele não matando ninguém, é entender que mesmo ele não estuprando ninguém, é entender que mesmo ele não fazendo maldade por ninguém, ele é herdeiro da herança maldita de Adão e que ele precisa ser curado mediante o perdão de Deus na vida dele. Glória a Jesus. É preciso reconhecer, querido, que o que você precisa, na verdade, é do perdão de Deus na sua vida. É do perdão que vai te fazer você conquistar, o perdão que vai trazer para você, primeiro, o abraço de Deus. Segundo, a amizade de Deus de volta. Terceiro, a intimidade dele na sua vida. Quarto, a bênção de Deus sobre os seus projetos. Não adianta tentar, querido. Não adianta tentar sem não ter o perdão do Senhor. Glória a Jesus. É preciso também, querido, escute, produzir frutos de arrependimento. Não foi isso que João falou? Está aí. O Robinho pode até ler. Lê aí, Robinho. Se arrependam e produzam frutos de arrependimento. Está no texto aí. Glória a Deus. Está aí. Deixa eu mostrar para vocês. Glória a Jesus. 8. Leu 8, versículo 8. Leu 8. Glória a Jesus. Fruto de arrependimento. E não presumas de vós mesmos, dizendo, temos por aí Abraão, porque eu vou indigno. Glória a Deus. E mesmo desta palavra, Deus pode citar o filho do perdão. Observe, irmãos, que Deus, usando João, ele está falando algo aqui que é preciso na vida de um homem que se arrependeu. Por que eu estou falando isso? A igreja, de uma maneira geral, não somente essa, mas a igreja, de uma maneira geral, está assim de pessoas, ó. Mas a pergunta é, houve arrependimento? A pergunta é, teve o perdão de Deus na vida? Se apresentou para ser perdoado pelo Senhor? Sim, amém. Agora vamos para outra parte, que acompanha o perdão, é os frutos de arrependimento. Foi o que o irmão Robson leu. João falando, se arrependam e produzam frutos de arrependimento. Que fruto é esse, pastor? Querido, escute. Quando nós encontramos a Jesus de verdade na nossa vida, quando a graça dele entra, o perdão dele entra na nossa vida de verdade, nós somos transformados
velha criatura. Eu tinha 2 mulheres, agora não tenho mais. Vivo para minha mulher, querido. Eu tenho que produzir frutos de arrependimento. Eu tenho que produzir em mim frutos que digam que eu me arrependi de verdade. Se na velha vida, escute, eu não perdoava ninguém. Se na velha vida eu tinha raiva das pessoas, agora o perdão de Deus entrou. Então há em mim um fruto do perdão de Deus para com as pessoas. Aleluia! Então se eu tinha dificuldade de perdoar a Márcia, eu agora, mediante o Espírito que mora em mim, eu tenho facilidade de abraçar e dizer: Deus é contigo e comigo. Glória a Jesus. É fruto de arrependimento, ó. Não adianta, querido, você dizer que é crente, você dizer que é isso, que é diácono, presbítero, pastor, se você não tem frutos de arrependimento na sua vida. Apresenta-te os frutos de arrependimento. Na velha vida eu era bravo, na velha vida eu era brigão, na velha vida eu não levava para casa, na nova vida não pode, querido. Há um fruto do Espírito em você, um fruto, aleluia, de mansidão, um fruto que vai dizer para você que você não tem que trocar a pontapé, que você não tem que brigar, você tem que sim se colocar nas mãos de Deus. Deus é o teu vingador, deixa com Ele. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, 2 coisas que é preciso o homem e a mulher fazer para conquistar o reino de Deus para a sua vida. Primeiro, é reconhecer que precisa de perdão. Segundo, é começar a produzir fruto de arrependimento na sua vida. Não quero ser tão rigoroso, não quero ser tão forte como foi o pastor Daniel aqui na quinta-feira. Foi duro nas palavras, glória a Deus, eu assino embaixo. Não quero ser, querido, duro igual ele. Mas uma coisa seja bem verdade, irmão. O pastor que pregou muito sobre o amor ao próximo, para que nós devemos amar ao próximo. Mas aí eu faço uma pergunta bíblica: como posso eu dar aquilo que eu não tenho? Como posso, irmãos, amar o meu próximo se me falta amor? Observe o que o texto diz hoje: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, sabe qual é a verdade, querido? Você que está na igreja, ou você que está fora ouvindo essa mensagem, e não coloca a tua vida diante de Deus, e não coloca a tua vida para servir ao Senhor, como manda os princípios bíblicos, você não gosta nem de você. Você não tem amor por você. Se você não tem amor por você mesmo, uma vez que se você continuar assim, você irá para o inferno. Você irá para o tormento eterno. Então, se você não ama você mesmo, você jamais vai amar alguém. Então, a proposta nessa noite: se encha de amor de Deus na sua vida. Comece a amar você mesmo. Busque a Deus. Coloque a sua vida no altar. Comece a consertar as brechas que tem na sua vida. Comece a se colocar diante de Deus. Como falou o hino do Robson: deixa tudo no altar. Aleluia. E você vai começar a ver que amar o próximo é mais simples do que você está pensando. Glória a Jesus. Ninguém dá, irmãos, aquilo que não tem. Se eu não tenho amor por mim mesmo, uma vez que eu estou perdido, que eu estou indo na direção errada, e não estou nem aí, porque eu não amo nem a mim mesmo. Então, se eu não tenho amor por mim, eu não terei pelo meu próximo, pelo meu pastor, pela minha mulher, pelo meu filho, por nada. Eu não tenho amor a mim mesmo. E a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se tu tem amor por você, querido, você tem facilidade de amar o teu próximo. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bendito. Eu sinto Deus aqui nessa noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos mensageiros do Evangelho, querido. Há muitos mensageiros. Cada um prega da sua maneira.
outros pregam da sua. Mas a mensagem que vai prevalecer para a eternidade é a mensagem que diz: se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos o texto, nós observamos a vida de João. Ele era um homem, Jean, que morava no deserto. Ele era um homem que tinha roupas simples, de pele de camelo. Ele era um homem, querido, que era totalmente dependente do Senhor. Então, o verdadeiro mensageiro do verdadeiro evangelho, ele tem características que nós precisamos observar. A primeira dela, irmãos, um mensageiro de verdade, ele é um camarada humilde. João era humilde, querido. Tu acha o quê? João muitas vezes foi convidado a morar no palácio. João foi convidado muitas vezes a viver no apogeu dos palácios. João recusou todos eles, todos convites. Porque ele não queria ser rico? Não. É porque João, ele era dependente do Senhor e tinha uma missão. E entendia que o que ele já era o suficiente. O que ele já tinha, a força que vinha de Deus para ele pregar, já estava bom para a vida dele. Ele não precisava de palácio, ele não precisava de camelo novo. O que ele precisava é ser usado pelo Espírito para pregar a verdade para aquelas pessoas. Glória a Jesus. Vejo muitos pregadores, irmão, parecem um artista. Chegam na igreja, são convidados a pregar, vão levar o dinheiro da igreja, e ele já chega já o culto quase terminando. Ou seja, eles já chegam atrasados. E com essa atitude, ele está dizendo o quê? Sabe o quê? Eu quero que essa igreja se dane. Eu quero que o Deus dessa igreja se dane. Sabe por quê, Jean? Porque ninguém chega atrasado em uma audiência de um juiz prostituto. Ninguém chega atrasado em uma audiência de um juiz adúltero. Mas na igreja chega. E eles chegam cheio do eu. E a Bíblia diz que Deus abaterá os soberbos. Seja humilde, pregador. Seja humilde, homem de Deus. Quer vencer na igreja, quer vencer no evangelho. Seja humilde. Seja humilde com seu irmão. Seja humilde com seu patrão. Seja humilde com as pessoas que te cercam. A humildade vai fazer Deus te colocar em lugares altos. Seja humilde com seu filho, com a sua filha. Seja humilde. Irmão, ser humilde não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário. A humildade faz os homens serem mais corajosos da terra. Glória a Deus. João se vestia de pele de camelo. João tinha um cinto de couro. Ele era humilde. Ele ficou para a história. Ele está sendo pregado aqui hoje sobre ele, porque ele era humilde. O que as pessoas vão falar de mim, de você amanhã? Seja humilde. Quer ser vencedor em todas as áreas da sua vida? Seja humilde. Glória a Jesus. Prepotência, querido, não vai levar a lugar nenhum. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso também, irmão, e agora para terminar, ficar totalmente na dependência de Deus. Observe que João, está no texto aí, qual é o alimento de João? Gafanhoto e mel silvestre. Era tudo que o deserto podia dar para ele. Gafanhoto, literalmente, tá? E mel de abelha. Eram essas duas coisas que João comia. A Márcia fica ali uma cara feia, né, Márcia? Para nós fica meio estranho. Para eles não, era a cultura deles. Para eles era cultura. Gafanhoto, para eles lá, é como se fosse aqui um torresmozinho, tá? Para mim não, Deus me livre. Mas João se alimentava disso, Jean. De mel silvestre e gafanhoto. E isso ele catava todo dia. João não tinha estoque, não tinha conta bancária, querido. João não aceitava as coisas vindo do palácio para ele. A ideia de João não era o seguinte: não, Deus me colocou para pregar essa palavra. E Ele é poderoso para
o mantimento do servo do Senhor. Deus é a nossa providência, crente. Acredite numa coisa, pastor, está ruim, não sei o que vai acontecer, está faltando arroz, o feijão. Acredite numa coisa nessa noite. Deus vai providenciar um escanteio a 45 minutos do segundo tempo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É assim, irmão. Deus vai vir 45 minutos do segundo tempo para ajudar o seu filho. É preciso viver na dependência de Deus, querido. Ficar totalmente dependente dele. E agora, irmãos, para terminar mesmo, é a última do texto. Que João ele diz o seguinte. Leia aí, Robson. O último. Estou vendo uma água, né? E também agora está hoje com machado a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Pode sentar. Observe, irmãos, que isso aqui é o último texto que eu vou pregar. Isso aqui agora já está tudo resolvido. Isso aqui já foi apresentado, Márcia. O caminho da salvação, o caminho da prosperidade, o caminho de uma nova vida que é verdadeiramente se arrepender dos pecados. Já foi apresentado isso. Agora, querido, vem a segunda parte, que é o grande julgamento de Deus. Ou tu acha o quê? Você que está ao alcance da minha voz. Deus não vai julgar você, não vai julgar a terra. Deus vai, querido, querida. Deus nos julgará. Aleluia. E o Deus justo julgará-nos com justiça. É um grande erro, irmão, achar que Deus é só amor. Achar que Deus não vai fazer nada. Deus vai, querido. Deus vai punir aqueles que deram as costas para o seu filho na cruz do Calvário. Deus vai punir aqueles que não quiseram nada com a salvação que vem de Cristo Jesus. Deus vai punir. Deus vai julgar na sua justa justiça. E olha o que a Bíblia diz, Malaquias 4. Porque o dia do Senhor virá, abraçado com uma fornalha de fogo ardente. Todos aqueles que não quiseram a sua salvação, Deus pisará com os seus pés e se tornarão palha debaixo dos seus pés. E aí a narrativa de Malaquias 4 vai dizendo: mas para vós que temeis o nome do Senhor, fica calmo, porque brilhará o sol da justiça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, fato é que muitos serão reprovados por Deus. Ao ser reprovado por Deus, o irmão já leu na palavra, será lançado na fornalha de fogo e ficará lá para a eternidade no tormento eterno. No inferno, querido, não há mais volta. Caiu lá, ficará lá para a eternidade. A Bíblia diz que é rotina no inferno ouvir ranger de dentes pelo sofrimento daqueles que caem dentro. Glória a Jesus. Diante disso, Deus reprovará muitos. Deus mandará muitos pela sua justiça para o tormento eterno. Mas olha, observa aqui. E agora, para nós darmos um glória bem alto, poucos, mas pouco mesmo, terão os seus nomes escritos no livro da vida. Então, enquanto eu tenho muitos indo para o inferno, poucos são os que estarão com o nome escrito no livro da vida. A pergunta é: onde você está, querido? Aonde você está nessas duas multidões? Eu quero acreditar, irmãos, que você, apesar das suas fraquezas, o seu nome está aceso no livro da vida. Aleluia. Eu quero acreditar, querido, que na tua vida teve um arrependimento de verdade, que na sua vida há fruto de arrependimento, porque, irmão, se não tiver, será reprovado no grande dia. E uma coisa que é triste, querido, Deus não te fez para isso. Deus não te fez para jogar no inferno. Porque eu vou lá, pastor,
Porque não se arrependeu. Porque não quis se arrepender. Porque não produziu fruto de arrependimento. Glória a Jesus. Quantos crentes, irmão, nas igrejas por aí, são apenas crentes na igreja local. Mas Deus não chama crente para a igreja local. Deus chama crente para a eternidade. Deus chama crente para escrever o nome dele no livro da vida. Quero que pé, irmãos, em nome de Jesus, Deus coloque essa palavra no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos aprender aqui uma coisa, ao concluir isso tudo. Irmãos, longe está o verdadeiro evangelho do amassador de ego. Evangelho não é para amaciar ego. Tu serás vencedor. Tu terás tudo. Tu és filho da honra. Enquanto, na verdade, não teve nenhum arrependimento. A pessoa está na igreja, quando sai lá fora, continua com o namoro sujo, continua fazendo as coisas erradas, mas está entendendo errado que há nele honra a vida de Deus e que ele é tudo para Deus. Não é, querido. Romanos 5. Todos aqueles que não se arrependem e não têm fruto de arrependimento é inimigo de Deus e Deus é seu inimigo. Romanos 5, pode ver lá. Glória a Jesus. Mas qual é a solução? Cristo. Cristo nos reconciliou de novo com nosso Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, de uma oração por essa palavra. Glória a Jesus, Deus poderoso. A tua palavra, Senhor, é a verdade. O teu evangelho, Senhor, é a verdade, Senhor. O importante, meu Deus, de um pregador não é ele pregar bem, Senhor. O importante de um pregador não é ele se arrumar bem, não. É ele pregar a verdade, Senhor. Nessa noite, Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo esclarecimento da salvação. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós se arrependemos. Nós vivemos para o teu reino, Senhor. O teu reino não está mais próximo de nós, não. Ele está vivendo dentro de nós, porque nós recebemos a Cristo como o Salvador da nossa alma. Glória a Jesus. Deus, apacenta a tua igreja, Senhor. Toma conta da minha vida, toma conta da vida dos irmãos, ó Pai. Nos fortalece na tua fé, na tua paz. Nos fortalece na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra que foi pregada nessa noite nos leve a uma reflexão, Senhor. O que somos de verdade? Somos crentes ou somos apenas emocionados? Nessa noite, Senhor, nos leva ao entendimento de tudo aquilo que tu queres verdadeiramente na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Quero